Fala, fiel, que arrancada do Corinthians, galera, uma vitória importantíssima que coloca o Corinthians a um passo da Copa Libertadores da América. Nesse exato momento, o Corinthians já está na Libertadores da América pela pré-Libertadores, mas vai se confirmar nessa terça-feira, no jogo de amanhã, contra o Bahia, galera, na Arena Corinthians, a arena lotada. O Corinthians tem tudo para confirmar a classificação, onde ninguém acreditava, onde a gente já estava incrédulo que o Corinthians conseguisse uma reação tão importante no Campeonato Brasileiro. O Corinthians está 7 jogos sem perder. O Corinthians pode, com mais uma vitória, sacramentar de vez a ida para a pré-Libertadores, que seria espetacular para o Corinthians, porque o Corinthians teria também mais uma vaga na Copa do Brasil. E o Corinthians teria o calendário cheio pro ano que vem, né, galera? Então é muito importante essa vaga para Libertadores, para também o Corinthians conseguir estar em todas essas competições, porque senão seria um ano desastroso. O Corinthians com um grande time, mas só no Paulista e no Brasileiro, seria vergonhoso para o time do Corinthians só estar em 2 competições. E o Corinthians, enfim, conseguiu focar no Campeonato Brasileiro depois que não conseguiu a Sul-Americana e nem a Copa do Brasil. O Corinthians conseguiu focar só na Libertadores. O time do Ramon Dias conseguiu, enfim, mostrar consistência, mostrar uma união muito boa dentro do time. O Ramon Dias achou os jogadores, o Ramon Dias conseguiu ter uma escalação sequente do Corinthians muito boa, e o Corinthians começou a, enfim, ganhar dos seus adversários e conquistar 7 vitórias consecutivas, galera. Momento importantíssimo. Falta só mais uma vitória, só mais um jogo para o Corinthians contra o Bahia, que é um adversário direto pela vaga para a Libertadores. O Corinthians venceu o Bahia, o Corinthians sacramenta de vez essa ida para a pré-Libertadores e a salvação do ano. Mas pasme, galera, essa semana também vai ter a votação aí do impeachment do Augusto Melo. A torcida Gaviões da Fiel fazendo força para que isso não aconteça, para que os opositores do Augusto Melo não derrubem ele no cargo do presidente do Corinthians. Os jogadores do Corinthians, o pessoal dentro do Corinthians, todos querem o Augusto Melo, que continua como presidente do Corinthians. A turma do André está desesperada para ele. Se o Corinthians estivesse pior, seria melhor. Esses caras torcem contra o Corinthians, esses caras querem apenas o poder, querem apenas o status de ser presidente do Corinthians, porque eles sabem a grandeza que é o Corinthians. Então eles estão tentando de todas as formas derrubar o Augusto Melo, com amigos empresários que emprestavam dinheiro ao Corinthians, tentando executar dívida, pessoas que nunca cobrou o Corinthians, cobrar o Corinthians para poder atrapalhar a administração do Augusto Melo. E o Corinthians, a trancos e barrancos, o Corinthians está conseguindo respirar, o Corinthians está conseguindo se salvar dessa situação vexatória financeiramente. O Corinthians agora também anulou um transfer ban que estava aí na porta, já tinha sido executado. O Corinthians foi lá, conseguiu pagar a dívida, e o Corinthians se livrou desse último transfer ban. Então o Corinthians é uma luta diária todo dia para o Corinthians colocar a casa em ordem. E a turma do Andrés, do Duílio, do Romeu Tuma, todos torcendo contra, todos fazendo um grande esforço aí para poder atrapalhar o andamento da continuidade do presidente do Augusto Melo, galera. Eu acho isso uma vergonha, uma palhaçada que está acontecendo, uma tentativa de golpe desnecessária para atrapalhar o Corinthians nesse momento tão importante do Corinthians. Mas o mais importante é que a torcida está do lado do Augusto Melo, os jogadores estão do lado do Augusto Melo, a mídia em geral está do lado do Augusto Melo. Então, tipo, todo mundo tá vendo a sacanagem que esses caras estão tentando fazer contra o Augusto Melo, e o Corinthians está meio conturbado nesse momento por conta disso. Vai ter a votação, foi prorrogado outro pedido de impeachment. Então, cara, não vai parar essa cassação, não vai parar esse problema que o Augusto Melo tem, porque ele é o diferente desses últimos anos que o Corinthians foi comandado pela sacoja, pelo esse povo que arrombou as contas do Corinthians. E o Corinthians agora está com um presidente diferente, alguém fora da caixinha deles ali, entendeu? Então o Corinthians tá e quer sair dessa situação. A Caixa mesmo, o estágio do Corinthians, com o Andrés falava que já estava quitado, com o Andrés falava que já tinha assinado, com o Andrés deu várias entrevistas dizendo que já tinha resolvido e tudo. Quem está pagando é a Gaviões, os torcedores, um movimento feito pela Gaviões da Fiel,
que está mandando uma vaquinha diretamente para a Caixa, está ajudando aí a amortizar os juros e as dívidas do Corinthians em relação ao estádio. E deu muito certo e com certeza em pouco tempo aí a gente vai ouvir, vai dizer que foi quitado esse problema com o estádio do Corinthians, que é um problema que sangra as contas do Corinthians e atrapalha muito a administração do time durante todos esses anos. E esses vagabundos do Andrés, do Duílio, dessa turma toda dizendo que já estava resolvido, que tinha resolvido, que estava caminhado. Eles que acabaram com o Corinthians, fizeram toda essa cagada, eles disseram que já tinha arrumado e no final das contas não arrumou nada, só atrapalhou o Corinthians, afundou o Corinthians mais ainda. E a gente precisa falar e dizer isso que está acontecendo dentro do Corinthians, o que aconteceu, o que está acontecendo, o que eles querem que aconteça no Corinthians daqui por diante, galera. Mas esse golpe não vai para frente, o Corinthians não vai aceitar, o Corinthians está muito bem, o Corinthians pensa no futuro, e se o Corinthians manter o mesmo estilo de jogo que está jogando, o mesmo esquema, a mesma vontade, a mesma raça, a mesma determinação, o ano que vem é um ano diferente, é um ano de possíveis títulos, e eu acho que o Corinthians tem toda a condição de ganhar o ano que vem títulos, para poder, enfim, aí voltar a ser o Corinthians que sempre foi, que estamos há 6 anos sem ganhar nada, galera. Isso é desesperador para um time como o Corinthians. Então a gente tem que sair dessa o mais rápido possível para poder voltar ao cenário de títulos do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Sul-Americano como a Libertadores, etc. Então o Corinthians não pode ficar muito tempo nessa situação. Se você chegou até aqui, deixe seu like, sua inscrição. Muito importante aqui nesse vídeo. Eu sou o Balacorte, fiquei com Deus, fui!